Eu vou te colocar no preto, viu? Amor. Tá bom, vou desligar porque tá. Oi, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a compra do carro, como que a gente fez para comprar o nosso carro aqui. E aí eu trouxe o meu marido, porque foi ele que fez toda essa tratativa, né, de pesquisa do carro. Eu participei um pouco com ele, mas a parte da compra em si foi ele que gerenciou. Então a primeira coisa que a gente quer compartilhar com vocês é se foi fácil ou foi mais difícil comprar um carro aqui ou no Brasil. É assim, depende muito do ponto de vista, né? Por exemplo, você pode chegar com dinheiro e talvez no dia seguinte já sair com o carro da loja, né? Mas aí só se você for em uma concessionária que é possível fazer isso. Mas se você precisar comprar um carro usado, eu ainda estou falando de carro usado, tá? Mesmo concessionária. Se for em lojas menores, já complica um pouco. Você já é necessário levar um mecânico para avaliar o carro, e os preços do carro aqui é relacionado à média que roda por ano. Por exemplo, um carro 2012 ele pode ser mais caro do que um carro 2018. Então o que eles veem aqui é a média que o carro roda por ano, entendeu? Por exemplo, um carro 2012 rodou 40 mil quilômetros. Um carro desse ele é caro, ele chega a ser o preço de um carro 2018 que rodou 90 mil quilômetros, por exemplo. Então, assim, a referência de preço aqui é a média de quilômetro rodado. Então, é fácil comprar, né? Mas a dificuldade aqui é você encontrar um carro bom, né? Que esteja disponível, confiável, que não esteja com nenhum problema, porque aqui a questão de ter muito sal, né, nas pistas para descongelar acaba causando uma corrosão muito acelerada nos carros. Então, muitos fazem reparos rápidos, escondem esses defeitos, né? Então, é muito perigoso você entrar numa fria. Então, as nossas pesquisas a gente fez pela internet mesmo. A gente foi pesquisando as concessionárias que tinham próximo da onde a gente mora. E foi olhando o acervo de carros que eles tinham disponíveis para venda imediata, né? A gente não queria comprar um carro que demorasse muito para a gente pegar, porque a gente já estava precisando. Aqui transporte público funciona, sim, mas é um pouco sofrido no inverno, ainda mais quem tem criança, então por isso nós optamos por comprar o carro logo. E aí a gente fez as pesquisas, separamos alguns modelos e aí a gente foi olhar. Interessante também, né, que tem uma obrigatoriedade aqui no inverno, que você tem que ter pneus de inverno apropriados para andar, né? E uma outra coisa também é o seguro, né, que é obrigatório. Você não sai do carro de loja, de concessionária sem seguro já feito, né? Isso é uma coisa bem interessante aqui. Cada estação tem que ter um pneu apropriado, né? Tem o pneu de inverno e o verão, outro que é o de verão, que aí usa direto, né? Então são esses dois tipos de pneu, tem que ter um jogo sempre em casa de pneus. Isso. E aí, às vezes, por exemplo, você vai comprar um carro, não vem esse conjunto de pneu de inverno, então você precisa comprar, que foi o nosso caso. O carro que a gente comprou não tinha, e aí a gente teve que comprar e a própria concessionária se responsabilizou por fazer essa troca, né? Por instalar, né, o pneu de inverno no carro. Então, quando a gente foi buscar, já estava com pneu de inverno, que aqui é obrigatório utilizar. Tem uma data aí, eu não sei qual é a data, mas tem uma data que você precisa, é obrigatório ter esse pneu de inverno já no carro. Agora é incrível, né? Como é fácil comprar. Se você principalmente paga à vista um carro usado, você vai lá, olha o carro, tá, gostou? Gostei, ok. Passa, no máximo que eles pedem é 2 dias para fazer uma revisão, uma lavagem, para limpar, trocar os pneus se for o caso, fazer alguma coisa que você queira, né? No máximo 2 dias. Você chega lá com um cheque, entrega o cheque e o cara vai te entregando o carro, assim, né? Incrível, né? Super simples. Como não tem burocracia, assim, como no Brasil. A única burocracia, assim, uma parte um pouco chatinha é a questão do emplacamento, porque como nós ainda não temos a Drive License daqui, a carteira de motorista, se nós tivéssemos, a própria concessionária já faria essa questão do emplacamento. Nós não tínhamos ainda, então nós saímos da concessionária
com uma placa provisória, né, de 10 dias, não é isso? A gente poderia utilizar aquela placa provisória por 10 dias, é um papel que podemos ser prorrogado por mais 10 e mais 10, no total mas seria nesse 30 caso, dias. porque o SAC, que é o local onde a gente faz o emplacamento, eles não estavam funcionando, por isso estava sendo prorrogado, mas a regra são 10 dias, você tem 10 dias para ir no SAC e fazer o emplacamento. Uma outra coisa assim que é bem interessante é a questão do emplacamento, né? Por exemplo, no Brasil a placa é do carro, né? Aqui não, a placa é do proprietário. Então, por exemplo, eu tirei a primeira placa do carro, né? Se eu precisar vender esse carro, eu vendo o carro. A placa continua no meu nome e vou utilizar para o próximo carro que eu comprar. Isso. E não tem esse negócio de imposto anual, né? Você paga uma pequena taxa só por ter, né, esse serviço do governo. Bem simples mesmo, assim. Essa questão da placa, então depois, como estava fechado, o Francisco pegou 3 placas provisórias, totalizando 30 dias, até que o serviço lá estivesse funcionando. E aí, quando abriu, nós fomos lá, né? A gente aproveitou para fazer dois carros ao mesmo tempo, né? A gente fez do carro do Francisco e do meu, nós fomos juntos. E como nós não conseguíamos fazer o agendamento, nós fomos bem cedo, abria 9 horas e a gente chegou lá que horas? 5 da manhã, a gente acordou 5, né? Acordou Chegou 5, lá chegou um pouco lá. antes das 6, a gente foi. Os primeiros, não, na né? verdade, assim, os primeiros o Francisco foi sozinho. Quantas vezes você foi? 3 vezes. Chegava lá, já tinha, tipo, 30, 50 pessoas. Não conseguiu resolver. Ele foi em 3 lugares diferentes e não conseguiu. Na verdade, o estado de Quebec estava passando por uma reformalização do sistema deles, né? Implantando novo. Então, parou. Nada funcionava online. Então, você tinha que... Nem podia agendar. Tinha que ir para uma fila e tentar uma oportunidade de um atendimento Só que presencial. era limitado por dia, né? Sim, 30 fichas no máximo. Atingir aquilo, você que tá, embora você estivesse na fila, não ia ser. Eu madruguei 3 vezes e não consegui. Na quarta vez foi que a gente Aí madrugou mesmo, a gente inclusive nós fomos os primeiros. Sim. Agora um frio, aí... era no dia que tava uma nevasca, um frio da peste. Meu Deus do céu, a sensação de, acho que tava menos 30 a sensação nesse dia. Não sei, tava muito frio. Tava muito. E aí a gente ficava revezando, né, amor? Tipo, ele ficava um pouquinho na fila e eu ia pro carro. Não, eu lembro eu não lembro bem a sensação, mas eu lembro que tava menos 17. Não, geralmente a sensação é mais 6 graus, então tava menos 23 mais ou menos. Tava muito frio. E ventando, tava horrível nesse dia. Então, assim, vamos dizer, das 6 até as 9 passando esse frio. Marcou bastante. Aí abriu, né? Mandaram a gente entrar. E aí eu fui pra uma cabine e o Francisco ficou na cabine do lado pra gente ser atendido ao mesmo tempo e não demorar tanto tempo lá. E aí a moça que me atendeu, super tranquila, super simpática, fez todo o processo. Na hora de pagar o emplacamento, foi mais ou menos uns $2.000 o emplacamento? Então, não dava para pagar pelo banco, eu não lembro o valor certo, né? Emplacamento, eles cobram um percentual, né? Em cima do valor do carro? Em cima do valor do carro, de cada um carro, né? E além disso, também ainda tem mais um imposto de 5% complementar. Você paga 10% quando tira da loja e mais 5% lá, né? Quando vai regularizar a documentação no saque. E engraçado é a documentação do carro, que é só um canhotinho, um pedacinho de papel, bem simples mesmo. Mas o que eu tava dizendo era assim, que a gente não conseguiu pagar lá, porque a gente ia pagar no débito, né? Só que o valor para pagar no débito ultrapassava o valor máximo, né? Limite do dia do banco. E aí a moça que estava me atendendo só pediu meus dados bancários e programou para que esse pagamento fosse retirado da minha conta no outro dia. E aí, assim, para você ver a diferença que aqui não tem padrão de atendimento, em qualquer lugar que você vai, infelizmente, não tem um padrão de atendimento. E aí ela terminou de me atender e aí eu fui para lá com o Francisco, né, na cabine ao lado. E aí o rapaz tinha falando que não, ele estava exatamente nesse momento do pagamento, que ele tinha que pagar ali. E aí eu falei, não, mas ela fez diferente comigo. E aí a moça ouviu e foi lá e explicou para ele como é que ele tinha que fazer. E ele fez. Então, assim, aqui isso é muito chato, que aqui não tem padrão. Mas esse problema também foi devido à implantação do novo sistema deles, também, né? Ele estava também com um pouco de dificuldade, né? Então, a gente estava, assim, toda hora se ajudando e tal. Mas, assim, o que eu acho, assim, muito importante nessa situação foi a liberação, né? Tipo, a gente não pagou. A gente não pagou. E ele liberou toda a documentação, tipo, não, ok, eu deixo programado para pagar depois, assim.
super facilita a tua vida. Aí né? a gente saiu com uma placa Desenrolar. provisória de lá, uma nova né? placa. É. E aí eles falaram que até 20 dias depois chegaria em casa a placa mesmo pra gente colocar no carro e realmente chegou. Chegou direitinho aqui pelo correio, a gente já tá com a placa, né? Só não tá instalada. Porque a gente instalar hoje ainda faz esse vídeo aqui. Todo dia vai instalar, nunca instala, tá com a provisória até hoje. Então, assim, o que a gente achou super simples comprar carro aqui. Não sei como, a gente não tem experiência de comprar carro financiado, então dessa parte a gente não tem como falar. Né? Ficar para um próximo vídeo aí no futuro, quando a gente realmente fizer isso. Se a gente um dia financiar um carro, a gente vem falar pra vocês como foi. No nosso caso foi à vista, então foi muito simples. Tipo, você vai lá, olha o carro, gostou do carro, ok, vem daqui a 2 dias com cheque e pega o carro. Você financiar, chega lá, né? entrega Também o cheque é simples, e já sai com o carro. Né? Mas só que demanda aí no mínimo aí uns 6 meses já de residência em Canadá, tem que ter um créditozinho já movimentado no banco. Não sabe muito bem. Então assim, de cara você não consegue financiar um carro. Requer realmente um histórico de no mínimo 6 meses aí. O que mais que a gente pode falar? Eu acho que por enquanto é isso, né? Depois a gente pode gravar um outro vídeo, né? Relativo a isso, a gente pode falar aí da questão das multas, né? Como que a polícia se comporta aqui, né? Os sistemas aqui de sinalização, como que é o trânsito aqui no Canadá, né? Bem interessante mesmo. E falar também sobre a Drive License, a gente vai gravar um vídeo, né? A gente já está agendando, então assim que a gente desenrolar todo esse procedimento de validar, né, as nossas Drive License, a nossa CNH do Brasil, que é a Drive License aqui, né? Aí a gente vai também fazer um vídeo passo a passo, porque isso é uma coisa que é bem complicadinho aqui. A gente chega e quase não consegue orientação e é bem difícil fazer o primeiro processo, né, de agendamento. Então, quando você já vem ciente, é bom que você não perde tempo. Então, a gente vai passar todas as informações, né, para quem vir já não perder muito tempo, porque o aplicante tem até 2 anos, né, para dirigir aqui, mas a outra parte, que tem o Work Permit, isso é 6 meses. Na então, verdade, o aplicante, a pessoa que veio com visto de estudo, que é o meu caso, pode dirigir pelo tempo do curso. Como o meu curso são 2 anos, eu posso dirigir por 2 anos com a minha carteira do Brasil. Mas isso não quer dizer que eu vá ficar, tá? Com a minha carteira do Brasil. A gente tá dando entrada juntos, porque eu já quero a carteira daqui mesmo. Ficar tranquila. É o tempo de curso, né? Assim como se tiver um ano de curso, é um Exato, ano. É a outra parte, que é outro dependente, só 6 que meses. tem o visto de trabalho. Dependente do tempo de estudo, é só 6 meses, a outra parte, né? Isso. Então você tem que se espertar, porque isso Demora. demanda tempo. Em média, aí 3 meses para você fazer uma atualização de carteira. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não tenha falado aqui, você pode perguntar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!